Meu nome é Ezra Harding. 78 anos não é a idade em que se espera recomeçar a vida, mas o destino parece ter ordenado que assim fosse. Estou sentado no meu escritório, olhando pelas janelas panorâmicas para o jardim de outono e pensando em como minha vida se tornou estranha. Minha casa em Conway é motivo de orgulho e o resultado de 50 anos de trabalho árduo. 2 andares de arquitetura vitoriana com comodidades modernas, 6 quartos, 4 banheiros, um escritório com biblioteca, um jardim de inverno e uma piscina. Tudo isso eu construí com minhas próprias mãos. Não literalmente, é claro, mas cada dólar investido nesta casa foi ganho com o meu trabalho. Nasci na família de um simples funcionário dos Correios. Meu pai trabalhou no mesmo lugar por 40 anos. Minha mãe era dona de casa. Eles me ensinaram 2 coisas: trabalho duro e honestidade. Aos 16 anos, consegui um emprego como ajudante em uma loja que vendia equipamentos para restaurantes. Bedford Sloan, o dono, percebeu minha engenhosidade e me acolheu. Você tem olho para os detalhes, garoto, ele dizia quando eu encontrava defeitos em máquinas que os outros não percebiam. Após a morte de Bedford, comprei o negócio de seus herdeiros com um empréstimo enorme. Minha esposa, Agatha, apoiou essa decisão maluca. Você consegue, Ezra. Se não você, quem? Morávamos em um apartamento minúsculo, economizando dinheiro em tudo, mas eu estava expandindo o negócio. Passei de vendedor de equipamentos de cozinha para equipamento completo de processamento de alimentos. Aos 35 anos, minha empresa, a Harding Industries, era líder em 3 estados, e aos 50, a maior fornecedora da costa leste. Agatha sempre esteve lá para mim. Uma humilde professora do ensino fundamental com uma força interior incrível, ela morreu de câncer há 6 anos. O médico disse que ela tinha 6 meses de vida, mas ela viveu 2 anos. Não ouse ficar triste quando eu partir, ela me disse uma semana antes de morrer. Viva a vida ao máximo. Vou ficar brava se você virar um velho rabugento. Nosso único filho, Thaddeus, nasceu quando tínhamos pouco mais de 30 anos. Nós o amávamos imensamente, talvez até demais. Nunca o forcei a trabalhar como eu. Paguei a melhor faculdade, ajudei-o a construir sua primeira casa e o coloquei em um cargo de gerência na minha empresa, mesmo ele não tendo a mínima noção do que era um negócio. Agatha me avisou: você está fazendo um desserviço a ele, Ezra. Ela tinha razão. Thaddeus casou-se com Octavia Frost aos 28 anos, uma linda mulher com uma ambição além de suas capacidades. Eles se conheceram em um evento beneficente onde comprei ingressos para toda a família. Octavia era organizadora, e imediatamente notei que ela estava olhando para o meu terno e relógio com atenção. Mas Thaddeus ficou fascinado, e eu fiquei quieto. Olhando para trás agora, consigo ver como a atitude deles em relação a mim mudou depois da morte de Agatha. No início, eram pequenas coisas, ligações esquecidas em aniversários, visitas canceladas de última hora, sorrisos condescendentes quando eu compartilhava minhas ideias sobre negócios. Depois, as coisas ficaram mais evidentes. Minha casa se tornou um objeto de desejo deles. Cada visita começava com um tour pelos cômodos e comentários sobre o que deveria ter sido mudado. Esses elementos vitorianos estão tão ultrapassados, Ezra, disse Octavia no mês passado, passando o dedo pelos painéis de madeira que eu havia encomendado de um artesão de Vermont. Todo mundo está fazendo uma planta baixa aberta agora. Derrubaríamos esta parede e colocaríamos um sofá enorme aqui. É uma parede de suporte, Octavia, respondi. Bem, os engenheiros vão dar um jeito, disse ela. Com dinheiro, você resolve qualquer problema. Com o meu dinheiro, eu queria acrescentar, mas fiquei em silêncio. Agatha sempre dizia que eu evitava conflitos onde deveria ter colocado as pessoas em seus devidos lugares. Naquela mesma noite, ouvi a conversa deles enquanto voltava da cozinha com uma garrafa de vinho. Eles estavam parados no corredor, alheios à minha presença. Quanto tempo você acha que ele vai durar? Perguntou Thaddeus. O Dr. Morrison falou sobre problemas cardíacos. Fiquei paralisada. O Dr. Morrison é meu cardiologista. Como Thaddeus sabia das nossas conversas? Morrison não disse nada específico, continuou meu filho. Sigilo médico-paciente e tudo mais, mas ele insinuou que meu pai deveria evitar estresse. Seu pai é um osso duro de roer, suspirou Octavia. Aqueles velhos às vezes vivem até os 100 anos, apesar de todo mundo. Mas pelo menos teremos a casa só para nós. Você é o único herdeiro.
Claro que sim. Estou pensando em vendê-lo e comprar algo em Palm Beach. Vender? Otávia elevou a voz. Você está louca? É uma mansão no melhor bairro. Vamos reformá-la e viver como reis. Há lembranças demais aqui para mim, respondeu Thaddeus. Além disso, eu poderia usar o dinheiro para comprar 2 casas na Flórida. Voltei silenciosamente para a cozinha, coloquei o vinho na mesa e saí pela porta dos fundos para o jardim. Eu precisava de um pouco de ar. Então, eles não estavam apenas esperando que eu morresse. Já estavam planejando o que fazer com a minha propriedade. Nos dias seguintes, observei-os com mais atenção. Notei Thaddeus fotografando alguns itens da casa, relógios antigos, pinturas, uma coleção de mapas antigos. Otávia, por outro lado, estudava os documentos que eu havia deixado descuidadamente sobre a mesa, extratos bancários, relatórios de investimentos. Durante o almoço de domingo, 2 semanas atrás, ocorreu outro incidente revelador. Eu estava falando sobre os planos para modernizar o armazém principal da empresa. O novo equipamento se pagará em 3 anos e reduzirá o quadro de funcionários em 15%, expliquei, muito animado com o projeto. Pai, você acha mesmo que vale a pena investir nisso agora? Thaddeus me interrompeu. Na sua idade, talvez seja melhor manter o negócio funcionando. Por que arriscar o capital? Na minha idade, questionei. Negócios são um organismo vivo, Thaddeus. Se você não cresce, começa a morrer. Claro que sim, Otávia sorriu com indulgência. Mas você tem que admitir, Ezra, que não precisa provar nada para si mesmo nem para os outros. Você pode se dar ao luxo de relaxar, de viajar. Thaddeus e eu cuidaremos da empresa. Olhei para o meu filho. Ele nunca demonstrou interesse em administrar um negócio, preferindo ser vice-presidente com um bom salário, mas sem responsabilidades de verdade. E agora estão se oferecendo para supervisionar o trabalho da minha vida. Você nem sabe os nomes dos nossos principais clientes, eu disse a Thaddeus. É para isso que servem os gerentes, ele retrucou. Os negócios modernos se resumem à delegação. Delegação baseada na compreensão de processos, retruquei. Você já esteve em uma fábrica? Conversou com os trabalhadores? Sabe quais são os problemas que eles enfrentam? Pai, essa é uma abordagem antiquada, disse meu filho. Agora toda a comunicação é feita pelo RH e por meio de pesquisas corporativas. Parei de falar. Era inútil. Ele só via o dinheiro que a empresa gerava, não as pessoas e os processos por trás dela. Depois do almoço, fui para o meu escritório e peguei meu testamento. De acordo com o documento redigido enquanto Agatha ainda estava viva, Thaddeus realmente ficou com tudo, a casa, a empresa, os investimentos. Minha esposa e eu achamos que era natural. Ele era nosso único filho. Mas agora, pela primeira vez, eu me perguntava se ele merecia. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Olhei para o teto do quarto onde Agatha e eu passamos 42 anos juntos e tentei imaginar o que ela diria agora. Provavelmente algo direto e sábio ao mesmo tempo. Ela nunca foi de usar palavras. De manhã, tomei a decisão de analisar mais de perto os relacionamentos em nossa família. Talvez eu esteja sendo dramático demais. Talvez Thaddeus e Otávia simplesmente não percebam como suas palavras e ações parecem vistas de fora. Eu deveria dar uma chance a eles. Mas quanto mais eu observava, mais nítida eu via a imagem desagradável. Eles só ligavam quando precisavam de alguma coisa. Vinham nos visitar para usar a piscina ou exibir sua luxuosa casa para os amigos. Meus netos, os gêmeos Ethan e Iris, de 12 anos, vinham sem querer, compulsivamente, e passavam o tempo todo enfiados no celular. O vovô é tão chato, ouvi Iris dizer um dia, pensando que eu estava no outro cômodo. Ele está sempre falando dos carros antigos e dos detalhes. A mamãe diz que a gente só precisa aguentá-lo um pouco mais, respondeu Ethan. Quando ele morrer, a gente vai se mudar para esta casa, e você vai ter o maior quarto da escola. As palavras deles doeram mais do que eu poderia imaginar. Não foi culpa das crianças. Elas estavam apenas refletindo o que ouviram dos pais. Eu estava sentada na varanda ontem à noite quando Thaddeus e Otávia chegaram, sem avisar, como sempre. Trouxeram um designer de interiores, um homem alto com cabelo impecavelmente penteado. Papai, conheço Lorenzo, disse Otávia animadamente.
Ele concordou em dar uma olhada na casa e dar algumas dicas de como atualizá-la. Reforma? Questionei. Bem, sim, ela continuou, indiferente. Alguns elementos são tão antiquados. Lorenzo é especialista em transformar casas históricas para uma vida moderna. Observei enquanto eles levavam um estranho pela minha casa, apontando os itens que precisariam ser removidos e discutindo quais paredes derrubar. Tudo isso na minha presença, como se eu já fosse um fantasma, invisível e inaudível. E essas fotos antigas, disse Otávia, apontando para uma parede de fotos de família, incluindo retratos de Agatha, elas terão que ir para algum lugar. Elas não se encaixam no conceito. Esta é a minha casa, eu finalmente disse baixinho. Eles se viraram como se estivessem surpresos por eu ainda estar ali. Claro, pai, Thaddeus sorriu com indulgência. Estamos apenas planejando o futuro. A previsão é uma qualidade importante nos negócios. Você me ensinou isso. Planejando o meu futuro sem mim? Não seja dramático, Ezra, Otávia revirou os olhos. Queremos o melhor. Esta casa pode se transformar em uma verdadeira joia. Já é uma joia, eu disse. E continuará assim enquanto eu viver. Trocaram olhares, o tipo de olhar condescendente reservado a uma criança rabugenta ou a um velho senil. Quando finalmente saíram, fiquei sentado no meu escritório por um longo tempo, olhando para a foto de Agatha. Você tinha razão sobre ele, sussurrei. E sobre mim também. Peguei o cartão de visita do advogado que guardava na gaveta da minha mesa. Hora de pensar no futuro. No meu futuro. E quem realmente merece os frutos do meu trabalho? Hoje, decidi visitar meus netos. Fazia uma semana desde a visita desagradável de Thaddeus e Otávia com seu designer, e eu esperava que passar um tempo com Ethan e Iris me animasse um pouco. Apesar da conversa que ouvi, eu ainda acreditava que era possível despertar uma atitude sincera nas crianças. Talvez eu fosse antiquada demais e não entendesse os adolescentes de hoje. A casa deles ficava a 20 minutos da minha, uma grande mansão moderna em um bairro nobre. Comprei-a para o 10º aniversário de casamento deles, quando a empresa registrou lucros recordes. Lembro-me de Otávia escolhendo entre 3 casas, e eu optei pela mais cara, embora Agatha achasse desnecessário. Você está mimando-os, Ezra, disse ela. Eles devem construir o próprio sucesso. Mas eu queria que meu filho tivesse tudo o que eu não tive quando tinha a idade dele. Agora percebo que o privei de uma lição importante sobre como superar adversidades e o valor do trabalho duro. Ao chegar em casa, notei 3 carros na entrada, o SUV da Otávia, o esportivo do Thaddeus e um sedã desconhecido. Aparentemente, eles tinham companhia. Fiquei pensando se deveria adiar a visita, mas decidi ligar mesmo assim. Eu os havia avisado com antecedência. Otávia abriu a porta e uma sombra de irritação passou por seu rosto, rapidamente substituída por um sorriso forçado. Ezra, esquecemos completamente que você ia passar por aqui. Havia 4 pessoas sentadas na sala de estar com taças de vinho, Thaddeus e 3 estranhos de terno. Alguns papéis estavam espalhados sobre a mesa de centro. Pai, Thaddeus se aproximou de mim, mas não me abraçou, apenas tocou meu ombro de leve. Estamos discutindo um projeto. Você se importa em esperar no escritório? As crianças estão lá em cima, então você pode conversar um pouco com elas. Assenti e subi para o 2º andar. O quarto do Ethan estava vazio, e havia música vindo do quarto da Iris. Bati, mas não houve resposta. Bati mais forte. Quem está aí? Perguntou minha neta, irritada. É o vovô, respondi. A porta se abriu e vi Iris com fones de ouvido no pescoço. Atrás dela, na cama, estava Ethan, olhando para o tablet. Ah, oi, disse ela sem muito entusiasmo. Mamãe não me avisou que você viria. Eu avisei ela semana passada, respondi, entrando no quarto. Como vocês estão? Como está a escola? Tudo bem, Iris deu de ombros. Murmurou Ethan, mantendo os olhos na tela. Sentei-me na beirada da cadeira e olhei ao redor. O quarto de Iris era decorado em cores claras, com muitos posteres de bandas de música nas paredes. Nas prateleiras, estavam as bonecas caras que Agatha e eu ganhávamos de presente para ela todo Natal. Agora, estavam cobertas por uma leve camada de poeira. Pensei que talvez pudéssemos ir àquele museu de ciências que abriu recentemente, sugeri.
Tem uma exposição interativa sobre o espaço. Um museu, Iris fez uma careta. Que chato. Além disso, temos compromissos com amigos hoje. Sim, íamos ao shopping, acrescentou Ita, finalmente tirando os olhos do tablet. Uma nova loja de jogos abriu lá. Talvez na próxima, perguntei sem muita esperança. Talvez, respondeu Iris, incerta. Houve uma pausa constrangedora. Tentei pensar em algo para conversar, mas me senti irremediavelmente desconectada do mundo deles. O que você está fazendo na escola agora? Perguntei. Coisas, suspirou Ita. Vovô, é verdade que você vai reformar sua casa antiga? Essa pergunta me pegou de surpresa. Por que você acha isso? Mamãe me contou que você e papai estavam discutindo reformas para modernizar a casa, explicou Iris. Ela disse que em breve poderíamos fazer festas na piscina lá. Senti a raiva crescendo dentro de mim, mas tentei manter a calma. Não tenho planos de reformar, respondi com a voz firme. E não me lembro de ter conversado sobre festas na piscina com seu pai. Bem, você vai falar em breve, Iris deu de ombros. Mamãe já nos mostrou fotos de como vai ficar. Meu quarto vai ter vista para o jardim. Seu quarto? Perguntei. Bem, sim, quando nos mudarmos, disse Ethan como se fosse algo natural. Papai diz que não adianta deixar uma casa tão grande vazia quando você. Ele hesitou, mas Iris terminou por ele, quando você está velho demais para cuidar dela. Olhei para os meus netos e não os reconheci. Onde estavam aquelas crianças queridas que eu costumava levar para pescar? Aquelas para quem eu lia livros antes de dormir? Que me abraçavam toda vez que eu vinha. Não pretendo ficar velha demais ainda, disse eu, levantando-me. E minha casa não precisa de novos donos. Os rostos das crianças se contraíram de surpresa. Aparentemente, elas não esperavam tal reação do avô, normalmente dócil. Estamos apenas repetindo o que nossos pais dizem, murmurou Ita, visivelmente envergonhado. É exatamente esse o problema, eu disse, indo em direção à porta. Você não está pensando com a cabeça. Quando desci, descobri que a reunião de negócios havia terminado e os estranhos já tinham ido embora. Thaddeus e Otávia estavam sentados na sala de estar. Já estão indo embora? Perguntou Otávia com um alívio mal disfarçado. As crianças estão fazendo alguma coisa? Eles vão ao shopping, respondi. Mas antes disso, me contaram sobre seus planos para a minha casa. Thaddeus e Otávia trocaram olhares rápidos. Pai, você entendeu errado, começou Thaddeus. Estávamos apenas discutindo hipóteses. Planejar o futuro é ótimo. Planejar o meu futuro sem mim é desrespeitoso, eu disse com firmeza. E ensinar seus filhos que eles podem controlar a propriedade de outras pessoas é desrespeitoso. Ezra, não seja tão dramático, suspirou Otávia. Só queremos estar prontos para te ajudar quando chegar a hora. Na minha idade, interrompi, as pessoas ainda são capazes de tomar suas próprias decisões. E eu decidi que quero que você pare de compartilhar minha pele enquanto eu estiver viva. Com essas palavras, segui em direção à saída. Thaddeus me alcançou na porta. Pai, espera. Você entendeu tudo errado. Só estamos preocupados com você. Você morando sozinho nesta casa enorme, lidando com a empresa? É difícil. Então me ajude, eu disse, olhando nos olhos. Venha ao escritório. Aprenda como funciona o negócio que você um dia herdará. Torne-se meu sócio. Não fique só esperando por uma herança. Thaddeus hesitou. Vi algo parecido com culpa brilhar em seus olhos, mas logo desapareceu. Pai, você sabe que eu tenho meus próprios projetos. Além disso, sua empresa está um pouco ultrapassada na forma como é administrada. Eu mudaria muitas coisas se viesse para cá. Experimente, sugeri. Venha ao escritório amanhã. Eu te mostro o lugar. Explico tudo. Se suas ideias fizerem sentido, estou disposto a considerá-las. Ele tinha uma expressão que eu conhecia bem da infância, uma mistura de aborrecimento e relutância em fazer o que os pais sugeriram. Tenho uma reunião importante amanhã, respondeu ele. Talvez na semana que vem. Então, qualquer dia da semana que vem, insisti. Você escolhe. Vou olhar na minha agenda e te aviso,
respondeu Thaddeus, evasivo. Nós dois sabíamos que ele não ligaria. Já no carro, eu me sentia cansado, não fisicamente, mas emocionalmente. Dirigi para casa e pensei em como tudo tinha dado errado. Onde eu tinha errado com a minha criação de filhos? Quando Thaddeus se transformou em um homem que está apenas esperando que eu morra para que ele possa receber sua herança. Em casa, liguei para o número de Winston Price, meu velho amigo e sócio. Nos conhecemos há 40 anos, quando comecei o negócio, e mantivemos contato desde então. Embora tenhamos nos visto raramente nos últimos anos, ele tem problemas no joelho e não gosta de sair de casa. Ezra, sua voz rouca veio pelo telefone. Que surpresa! Você ainda está vivo, seu velho Geyser? Sorri involuntariamente. Winston sempre fora direto ao ponto da grosseria, mas era por isso que eu o apreciava. Estou aguentando firme, respondi. Como estão seus joelhos? Ainda estão péssimos, ele sorriu. Mas minha cabeça está funcionando, e graças a Deus por isso. A que devo a ligação? Você decidiu visitar um velho amigo? Se não se importa, eu disse, preciso de um conselho. Isso é novidade para mim. Ezra Harding quer conselhos, ele riu. Venha, claro. Só traga algo para beber. Meu médico proibiu o álcool, então não tenho uma gota em casa. Uma hora depois, eu estava sentado na sala de estar de Winston, um cômodo pequeno, porém aconchegante, em sua modesta casa nos arredores da cidade. Ao contrário de mim, Winston nunca havia buscado riqueza. Ele administrava uma pequena empresa de transportes que transportava cargas para minha empresa e estava bastante satisfeito com uma renda média estável. Então, o que houve? Perguntou ele, servindo-nos uísque. Pela sua cara, é sério. Contei tudo a ele, sobre o comportamento de Thaddeus e Otávia, sobre as conversas pelas costas, sobre os planos para minha casa, sobre meus netos repetindo o que os pais deles diziam. Winston ouviu sem interromper, apenas cantarolando ou balançando a cabeça ocasionalmente. O que você acha que vai fazer? Perguntou-me quando terminei. Não sei, admiti. Foi por isso que vim te ver. Você sempre foi mais decidido. Winston tomou um gole de uísque e olhou pensativo pela janela. Sabe, Ezra, eu sempre te disse que você era mole demais com seu filho. Você dava tudo de mão beijada para ele, e é assim que as pessoas são. Elas não dão valor ao que recebem sem esforço. Eu sei, suspirei. Agatha também costumava dizer isso. Ela era uma mulher inteligente, Winston assentiu. Uma pena que você não a tenha ouvido naquela época. Mas não é uma questão de educação agora. Thaddeus tem 50 anos e você não pode reeducá-lo. É uma questão do que você faz com o que tem. O que é isso? Seu filho e a esposa dele estão claramente esperando uma herança. Eles já planejaram como vão gastar seu dinheiro e como vão usar sua casa. A questão é, eles merecem? Permaneci em silêncio, girando meu copo de uísque nas mãos. Escute, continuou Winston, eu te conheço quase a vida toda. Você é um homem honesto que sempre paga as suas contas. Agora, imagine que Thaddeus seja a conta que a vida lhe deu. Você já pagou. Deu a ele uma educação, um lar, um emprego. Cumpriu seu dever como pai. Agora é livre para decidir o que fazer com sua fortuna. Mas ele é meu único filho, objetei. Para quem mais eu deveria deixar minha herança? Winston deu um leve sorriso. Quem disse que você tem que deixar para outra pessoa da família? É seu dinheiro, sua casa, seu negócio. Você pode dispor disso como quiser. O que você quer dizer? Bem, por exemplo, você tem funcionários que realmente apreciam a empresa e entendem como ela funciona, certo? Talvez alguém que mereça mais do que Thaddeus. Fiquei pensando. A imagem de Vilo Nightingale, meu assistente, que estava na empresa há 20 anos, me veio à mente. Ele começou como técnico e ascendeu a um cargo de gerência unicamente por causa de seu talento e trabalho árduo. Vilo entendia de negócios tão bem quanto eu, talvez até melhor. Tem uma pessoa, eu disse lentamente. Vilo Nightingale. Ele poderia administrar a empresa tão bem quanto eu. Veja bem, Winston bateu a palma da mão no braço da cadeira. Você tem opções.
Não precisa seguir a tradição e deixar tudo para o seu filho só porque ele é seu filho, especialmente se ele não dá valor ao que recebe. Thaddeus vai ficar furioso, apontei. Você se importa? Winston deu de ombros. Você não vai assistir a essa fúria do outro lado do mundo. Além disso, se ele te ama só pela herança, não é amor verdadeiro. Se ele te ama de verdade, ele vai te perdoar. Fiquei em silêncio, pensando nas palavras dele. Havia verdade nelas, embora amargas. Sabe, continuou Winston, quando minha Eleanor morreu, repensei muitas coisas. A vida é curta demais para desperdiçá-la com pessoas que não te valorizam. Cerque-se de pessoas que te veem como uma pessoa, não como uma carteira ou um fardo. É fácil dizer, suspirei. Mas esta é a minha família. Família não é só sangue, retrucou Winston. Família são as pessoas que te tratam com amor e respeito. Pense nisso, Ezra. E também, ele fez uma pausa, não espere muito para tomar uma decisão. Na nossa idade, o tempo é o nosso recurso mais precioso. Conversamos por mais algumas horas. Winston falou sobre seus filhos, suas 3 filhas, que haviam se mudado para cidades diferentes, mas ligavam e visitavam regularmente, sobre seus netos que lhe enviavam desenhos e cartas, sobre como ele dividia sua pequena fortuna entre eles enquanto ainda estava vivo, deixando apenas o mínimo necessário para si. Eu vi a alegria deles, disse ele. É melhor do que deixar tudo para trás e não ver como eles vão usar. Ao se despedir, Winston apertou minha mão com firmeza. Não deixe que te tratem como capacho, Ezra. Você merece respeito. E lembre-se, o que você conquistou com seu trabalho pertence somente a você. Você tem todo o direito de usar como achar melhor. Durante todo o caminho para casa, pensei na nossa conversa. E se Winston estiver certo? E se eu realmente for livre para decidir a quem deixar os frutos do meu trabalho? O pensamento me aterrorizou e me emocionou ao mesmo tempo. Suas palavras, não espere muito tempo, ecoavam na minha mente. Talvez fosse hora de agir. Ontem, o Thaddeus ligou do nada. Normalmente, ele só me ligava quando precisava de alguma coisa, mas desta vez sua voz soou quase amigável. Pai, a Otávia e eu queremos te convidar para jantar neste sábado. Nada de especial, só uma noite em família. Eu estava cauteloso. 2 semanas haviam se passado desde nossa última conversa e visita ao Winstons, e Thaddeus não mencionara meu convite para ir ao escritório. O convite repentino para jantar pareceu suspeito. Qual é o evento? Perguntei. Precisa de uma desculpa para ver seu pai? Havia um toque de irritação em sua voz. Otávia acha que deveríamos sair mais em família. Haverá crianças, nada de estranhos. Certo, concordei após uma pausa. Que horas? 7 horas, e pai, ele hesitou por um segundo, quero discutir algo importante sobre a empresa. É isso. Eu tinha razão. Havia um motivo oculto por trás do convite. Estou ouvindo. Não, prefiro fazer isso pessoalmente. Nada urgente, só uma ideia que gostaria de discutir com você. O dia todo, antes do jantar, fiquei me perguntando o que Thaddeus estava fazendo. No último mês, eu vim acompanhando os negócios da empresa mais de perto, visitando o escritório com mais frequência e conversando com os funcionários. Talvez Thaddeus tivesse notado minha atividade e estivesse preocupado. No sábado à noite, usei meu melhor terno, um terno azul marinho sob medida com uma risca de giz discreta. Agatha sempre dizia que me fazia parecer mais jovem. Coloquei as abotoaduras que ela me dera no meu aniversário de 40 anos, simples quadrados prateados com detalhes em malaquita. Queria estar apresentável caso houvesse uma conversa séria de negócios. A casa do Thaddeus estava toda iluminada quando cheguei. Otávia abriu a porta com um sorriso largo, como se estivesse muito feliz em me ver. Ezra, que bom que você veio. Ela me beijou na bochecha, deixando um rastro de batom. Entre. Já está todo mundo na sala. Todo mundo era só o Thaddeus e as crianças. Ethan e Iris estavam sentados no sofá, olhando para os celulares. Mal levantaram a cabeça quando entrei. Olá, eu disse. Que bom ver você. Oi, vovô, murmurou Iris, sem tirar os olhos da tela. Thaddeus veio me encontrar. Pai, você está ótimo. Ele me deu um tapinha no ombro.
Quer uma bebida? Uísque ou talvez um martini? Uísque, eu disse, com gelo. Ele se dirigiu ao bar, mas Otávia estava me rodeando, me acomodando em uma cadeira e colocando um travesseiro sob minhas costas como se eu fosse um velho frágil. Como você está se sentindo, Ezra? Perguntou ela com preocupação exagerada. Você parece alerta. O Dr. Morrison disse que seus sinais vitais estão bons para a sua idade. Você tem contato com o meu cardiologista? Perguntei-me. Ah, nos conhecemos por acaso num evento beneficente no mês passado, ela acenou com a mão. Ele mencionou você quando descobriu que eu era sua nora. Duvidava que o Dr. Morrison fosse discutir minha saúde com Otávia, mas decidi não discutir. Thaddeus voltou com as bebidas e fomos para a mesa. O jantar estava excepcionalmente bom. Otávia serviu ostras como aperitivo, depois peito de pato com calda de cereja e, por fim, fondant de chocolate com sorvete. Tudo foi preparado profissionalmente, sem dúvida encomendado de um restaurante. Thaddeus estava servindo um vinho caro que eu sabia que custava pelo menos $200 a garrafa. Todo esse luxo ostentoso só aumentou minhas suspeitas. A conversa à mesa estava tensa. Otávia me perguntou sobre minha saúde, sobre a casa, se era difícil para mim administrar uma casa tão grande. Thaddeus interveio com comentários ocasionais sobre a importância de pensar no futuro a partir de certa idade. As crianças ficaram em silêncio, ocasionalmente olhando para os pais. Depois da sobremesa, Otávia mandou Ethan e Iris subirem e trouxeram café e conhaque. Então, eu disse quando estávamos só nós três, tem algo que você queira discutir sobre a empresa, Thaddeus? Ele trocou um olhar com Otávia e se endireitou como se estivesse se preparando para um anúncio importante. Sim, papai. Tenho pensado muito sobre o futuro das indústrias Harding e cheguei à conclusão de que precisamos de uma mudança. Que tipo de mudança? Estratégica, ele fez uma pausa. Acho que deveríamos considerar vender a empresa. Senti meu coração disparar. Uma venda. A empresa que eu havia construído ao longo de 50 anos. Pai, você precisa entender, disse Thaddeus naquele tom que se usa para explicar o óbvio a uma criança. O mercado está mudando. Fornecedores de equipamentos de pequeno e médio porte estão sendo substituídos por grandes corporações. Enquanto a Harding Industries ainda estiver funcionando, podemos conseguir um bom preço. Conseguir um bom preço, repeti lentamente. E depois? 500 pessoas perdem o emprego. Não necessariamente, interveio Otávia. Os novos donos podem manter parte da equipe. Claro, haverá otimização, mas é um processo comercial normal. Otimização, ri. Essa é uma palavra bonita para demissões em massa. Ezra, seja realista, Otávia se adiantou. Você tem 78 anos. Por quanto tempo mais você vai conseguir administrar esta empresa? E Thaddeus, com todo o respeito, não está pronto para assumir esse tipo de responsabilidade. Obrigada pela sua franqueza, querida, disse Thaddeus secamente. Só estou dizendo a verdade, ela retrucou. Você mesma disse que não queria desperdiçar sua vida com essa empresa ultrapassada. Olhei para eles e não acreditei no que ouvi. Não estavam apenas planejando se livrar do meu legado. Estavam discutindo isso na minha frente, como se minha opinião não significasse nada. O que vocês planejam fazer com o dinheiro da venda? Perguntei, tentando falar com calma. Bem, animou-se Thaddeus, tenho algumas ideias para startups, além de investimentos imobiliários. Otávia sonha há muito tempo com uma casa na Flórida. E os funcionários que estão na empresa há décadas? Vilo Nightingale, que dedicou 20 anos de sua vida à Harding Industries? Vilo vai receber uma bela recompensa, Thaddeus deu de ombros. Ele vai encontrar outro emprego. Ele é inteligente. Fiquei em silêncio, tentando controlar minha raiva. Esta era a prova final de quão longe meu filho havia se afastado dos valores que eu tentava lhe ensinar. A Harding Industries não está à venda, eu disse finalmente. Nem agora, nem no futuro. Thaddeus suspirou como se já esperasse aquela resposta. Pai, eu entendo seu apego à empresa, mas você precisa pensar no futuro. Sua família, Otávia e eu, netos. Estou pensando no futuro, respondi. O futuro das 500 pessoas que dependem de mim. O futuro dos clientes que confiam em nós há décadas. A reputação que passei a vida construindo.
Reputação, bufou Otávia. Quem precisa dela no século XXI? Só dinheiro importa, Ezra. Todo o resto é bobagem sentimental. Essas palavras me tocaram profundamente. Bobagem sentimental, repeti. Honestidade, integridade, ser fiel à palavra. Isso é bobagem para você. Não distorça minhas palavras, disse ela. Estou falando de negócios. Todo mundo vende e compra empresas hoje em dia. É normal. Para mim, não, interrompi. A Harding Industries não é apenas um negócio. É o trabalho da minha vida, o meu legado. Legado? Otávia não escondeu a irritação. É isso mesmo. Você tem medo de que ninguém se lembre do nome de Ezra Harding quando você se for? Otávia, Thaddeus disse em tom de advertência, mas ela não parou. Diga-me honestamente, Ezra, ela se inclinou sobre a mesa em minha direção. Você simplesmente não suporta a ideia de que seu tempo passou, que o mundo mudou, que os mais jovens pensam diferente. Olhei-a diretamente nos olhos. Sei muito bem que o mundo está mudando, mas há algumas coisas que permanecem as mesmas: respeito pelos mais velhos, gratidão pelo que você recebeu, cuidado com aqueles que dependem de você. Ah, não comece com essa moralização, ela revirou os olhos. Na minha época, os jovens respeitavam os mais velhos. Sabe o que eu digo? Talvez os mais velhos nem sempre mereçam respeito só por serem mais velhos. Otávia, Thaddeus tentou intervir novamente, mas ela era imparável. Você acha que devemos andar na ponta dos pés só porque você construiu uma empresa? Por que você tem dinheiro? Dinheiro que ainda teremos quando você morrer. Chega, gritou Thaddeus. Mas era tarde demais. Então é disso que se trata, eu disse lentamente. Você está só esperando eu morrer para poder ficar com a minha fortuna. Não seja bobo, pai, começou Thaddeus. Mas eu o interrompi. Escute sua esposa, filho. Pelo menos ela é honesta. Levantei-me da mesa, sentindo minhas mãos tremerem de raiva. A empresa não está à venda. E enquanto eu estiver vivo, ela funcionará como eu achar melhor. Otávia também se levantou de um pulo, com o rosto contorcido de raiva. Seu velho egoísta, gritou ela, pensando só em si mesmo, no seu legado. Já pensou em nós? Em como vivemos enquanto você fica sentado na sua casa grande e brinca de chefe? Otávia, pare com isso, Thaddeus tentou acalmá-la, mas ela empurrou a mão dele. Não, avise-o que estamos cansados de esperar. Cansados de fingir que estamos interessados em suas histórias senis, em suas visões ultrapassadas sobre negócios. Cansados de fingir que não queremos o dinheiro dele. Pelo menos agora eu sei a verdade, eu disse, indo em direção à porta. Sabe sim, ela gritou atrás de mim. Sabe o que eu penso de você? Do seu negócio? Da sua casa idiota que você se recusa a vender ou até mesmo reformar? Parei e me virei. Minha casa não é da sua conta, Otávia. Nem agora. Nem no futuro. Não te diz respeito? Ela deu uma risada alta, quase histérica. Quem você acha que vai morar aqui quando você se for? Certamente não o fantasma da sua preciosa Ágata. A menção do nome da minha falecida esposa foi a gota d'água. Senti uma onda de raiva crescer dentro de mim como nunca antes. Você nunca vai morar na minha casa, eu disse em voz baixa, mas firme. Nunca. Otávia se aproximou de mim, com o rosto contorcido de raiva. Não tenha tanta certeza disso, velho. Thaddeus é seu único herdeiro. Tudo o que você tem será nosso, e a primeira coisa que faremos é derrubar aqueles painéis vitorianos feios e jogar fora todos aqueles quadros empoeirados. Olhei para ela e não reconheci a mulher que fora casada com meu filho por 20 anos. Será que ela sempre foi assim e eu simplesmente não tinha percebido? Você está enganada, Otávia, eu disse. Posso mudar meu testamento a qualquer momento e, acredite, depois desta noite, tenho todos os motivos para fazer isso. Por um momento, houve medo em seus olhos. Mas então ela riu novamente. Para quem você deixaria sua fortuna? Você não tem ninguém além de nós. Para seus gatos, ou talvez para aquele bajulador patético, Vilu. É problema meu, eu disse, e vou resolver sem o seu conselho.
Ela se virou e me deu um tapa na cara. O tapa foi repentino e forte. Eu até cambaleei. Otávia, gritou Thaddeus, mas havia mais surpresa do que indignação em sua voz. Pressionei a palma da mão na bochecha em chamas e olhei para meu filho. Ele ficou de lado, sem se mexer, sem tentar intervir. E então, e essa foi a pior parte, ele sorriu. Um sorriso curto, quase imperceptível, mas eu vi. Meu próprio filho estava rindo da esposa batendo no pai. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. O último fio que me ligava àquelas pessoas que eu, inerte, continuava a considerar como família. Você está rindo, eu disse, olhando para Thaddeus. Sua esposa bate no seu pai, e você está rindo. Pai, eu não fiz isso, ele começou. Mas eu levantei a mão, interrompendo, não se incomode. Eu cuido disso. Virei-me e saí do quarto, da casa, sem olhar para trás. Eles gritaram alguma coisa atrás de mim, mas eu não dei ouvidos. Entrei no carro e fiquei ali sentado por alguns minutos, sem ligar o motor, tentando entender o que tinha acontecido. Minha nora me deu um tapa. Meu filho riu de mim. Tudo por causa de dinheiro. Dinheiro que eu havia conquistado com meu trabalho, meu suor, minhas noites sem dormir, os riscos que corri quando eles nem sequer tinham nascido. Liguei o carro e dirigi para casa, sentindo-me estranhamente calmo. A decisão que eu vinha adiando há semanas agora parecia cristalina. Sem mais dúvidas, sem mais lutas internas. Na manhã seguinte, liguei para Marcus Brinkley, meu advogado. Era domingo à tarde, mas o caso era urgente. Marcus, peço desculpas por incomodá-lo no seu dia de folga, disse eu quando ele atendeu. Mas preciso alterar meu testamento imediatamente. Algum problema, Ezra? Havia preocupação em sua voz. Marcus me conhecia há quase 30 anos e sabia que eu não ligaria para ele num domingo sem um bom motivo. Digamos que finalmente vi a verdadeira face de alguns dos meus familiares, respondi. Posso ir à sua casa amanhã de manhã? Claro. Estarei no escritório às 9. No dia seguinte, cheguei à casa dele exatamente no horário combinado. Marcus me encontrou em seu escritório, uma sala espaçosa com vista para o parque da cidade. Ele era uns 15 anos mais novo que eu, mas já estava começando a ficar grisalho. Nos conhecemos quando ele ainda era aspirante a advogado e, desde então, confiávamos um no outro. Então, Ezra, disse ele quando nos sentamos, o que posso fazer por você? Contei tudo a ele, a conversa com Winston, o comportamento de Thaddeus e Otávia, o jantar infeliz e o tapa. Ele ouviu atentamente, às vezes anotando. Quero mudar o testamento completamente, disse eu quando terminei. Thaddeus não deve ficar com a empresa nem com a casa. Entendo, Marcus assentiu. Mas você percebe que isso causaria um conflito sério? Thaddeus poderia contestar o testamento, alegando que você foi incapacitado ou coagido. Deixe-o tentar, dei de ombros. Você sabe que estou sã, e há muitas testemunhas da minha sanidade, os funcionários da empresa, os clientes com quem me encontro semanalmente. Certo, ele fez outra anotação. Para quem você quer deixar seus bens? A empresa e a casa para Vila Uniringale, respondi sem hesitar. Ele está comigo há 20 anos, conhece o negócio de cabo a rabo e, o mais importante, compartilha meus valores. Ele manterá a Harding Industries do jeito que eu a construí. E economias pessoais, investimentos, tenho pensado em uma pequena quantia, digamos $50.000, para Thaddeus. Não quero que ele possa dizer que o deserdei completamente. O resto, fiz uma pausa, o resto para Willow também. Ele merece mais do que qualquer outra pessoa. Marcus me olhou atentamente. Tem certeza, Ezra? Esta é uma decisão importante. Nunca tive tanta certeza na minha vida, respondi com firmeza. Quero que meu legado seja deixado para alguém que o valorize, alguém que continue o que comecei, e não o destrua na primeira oportunidade. Ele assentiu e começou a preparar a papelada. O processo levou várias horas. Havia muitos detalhes a serem considerados para que o Novo Testamento fosse juridicamente impecável e não pudesse ser contestado. Quando tudo estava pronto, assinei várias cópias na presença de 2 testemunhas do escritório de advocacia de Marcus. É isso, disse Marcus enquanto selava os documentos. Sua empresa e casa agora estão oficialmente destinadas a Vila Uniringale. Quer avisá-lo disso?
Balancei a cabeça. Ainda não. Que seja uma surpresa para todos. Ao sair do consultório do Marcos, senti-me excepcionalmente leve. Era como se o peso que me pesava há meses finalmente tivesse desaparecido. Eu havia tomado uma decisão, e era a certa. Agora eu precisava seguir em frente com a minha vida e talvez fazer mais algumas mudanças. Mas essa é outra história. Depois de visitar Marcos e alterar meu testamento, algo mudou em mim. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros por anos. E, pela primeira vez em muito tempo, eu pude respirar livremente. A decisão estava tomada. Os papéis foram assinados e agora eu podia seguir em frente. A primeira coisa que fiz foi silenciar meu telefone. Tadeusz ligava várias vezes ao dia. No começo, eu não atendia. Depois, parei de prestar atenção nas ligações. Depois de uma semana, ele começou a vir aqui em casa, mas pedi à governanta que avisasse que eu não estava. Um dia, ela me entregou um bilhete dele: pai, precisamos conversar. O que aconteceu foi um erro terrível. A Otávia não anda sendo ela mesma ultimamente. Por favor, nos dê uma chance de explicar. Amassei o bilhete e joguei fora. Não havia nada para explicar. O tapa e a risada do meu filho me disseram mais do que qualquer palavra. No escritório, comecei a passar mais tempo com Vilo Nightingale. Antes, eu conversava com ele principalmente sobre assuntos relacionados ao trabalho, mas agora queria conhecê-lo melhor como pessoa. Afinal, ele seria o guardião do trabalho da minha vida. Vilo era 30 anos mais novo que eu, um homem alto e magro, com olhos cinzentos atentos e têmporas prematuramente grisalhas. Ele ingressou na empresa há 20 anos como técnico e, com trabalho árduo e inteligência, ascendeu ao cargo de vice-diretor. Sempre o apreciei por seu profissionalismo, mas só agora estava começando a notar suas qualidades humanas: gentileza, tato, senso de humor. Vilo, eu disse um dia, convidando-o para entrar em meu escritório, tenho um favor em comum para lhe pedir. Você poderia me mostrar como funciona o nosso novo sistema de gestão de armazém? Sei que não é sua função, mas gostaria de entender o processo por dentro. Ele me olhou surpreso. Claro, Sr. Harding, mas o Tadeusz não deveria estar fazendo isso? Afinal, ele é o vice-presidente de operações. O Tadeusz está ocupado com outros projetos, eu disse, evasivamente. Além disso, o senhor é melhor nos aspectos práticos dos negócios. Vilo o corou levemente com o elogio. Obrigada pela confiança. Terei prazer em lhe mostrar o local. Passamos o dia inteiro no armazém. Vilo explicou com entusiasmo como o novo sistema funcionava, me apresentou aos funcionários e me mostrou como os processos eram otimizados. Pude perceber o respeito com que os funcionários o tratavam. Fizeram perguntas, deram conselhos, brincaram com ele. Era o tipo de respeito que não se compra com dinheiro ou cargo. É conquistado com anos de trabalho honesto e tratamento justo. No final do dia, quando estávamos voltando para o escritório, Vilo perguntou de repente: Sr. Harding, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor está tão interessado em operações de depósito? Não é do seu feitio. Sorri diante do seu poder de observação. Digamos, Vilo, que estou redefinindo prioridades. Quero ter certeza de que a empresa está em boas mãos. Você está pensando em se aposentar? Havia preocupação em sua voz. Não tão cedo, tranquilizei-o, mas temos que pensar no futuro. A empresa precisa sobreviver mesmo depois que eu partir. Entendo, ele assentiu. Se precisar de ajuda com o planejamento da sucessão, estou sempre disponível. Obrigada, Vilo. Agradeço muito. Nas semanas seguintes, comecei a apresentá-lo sistematicamente a todos os aspectos da gestão da empresa: finanças, marketing, gestão de contas-chave. Tecnicamente, parecia uma preparação para sua ascensão, mas, na realidade, eu o estava preparando para seu papel como futuro proprietário da Harding Industries. Vilo percebeu tudo na hora. Ele fez as perguntas certas, ofereceu soluções interessantes e, às vezes, até discutiu comigo com respeito, mas firmeza. Fiquei cada vez mais convencido de que tinha feito a escolha certa. Um dia, enquanto revisava as demonstrações financeiras, notei o nome do contador-chefe do nosso maior cliente, De Fernby. Quem é De Fernby? Perguntei a Vilo. Acho que eles tinham outro contador.
Doris Fernby, respondeu ele. Ela trabalha lá há cerca de 1 ano. Muito competente, na verdade. Graças a ela, conseguimos otimizar nossa cadeia de suprimentos e economizar muito dinheiro para ambas as empresas. Interessante, eu disse, pensativa. Talvez devêssemos convidá-la para almoçar e discutir mais cooperação. Willow me olhou surpresa. Normalmente, o departamento de vendas faz isso. Às vezes é bom quebrar o protocolo, sorri. Por favor, organize. 2 dias depois, eu estava sentado em um restaurante em frente a Doris Fernby, uma mulher elegante da minha idade, com cabelos grisalhos curtos e olhos castanhos vibrantes. Ela se portava com dignidade, falando de negócios e, ocasionalmente, fazendo uma piada sutil. Me peguei pensando que fazia muito tempo que eu não conhecia uma companhia tão interessante. Então, Sr. Harding, disse ela quando terminamos de discutir negócios, por que o senhor realmente queria nos encontrar? É improvável que o presidente de uma empresa discuta pessoalmente as entregas com o contador de um cliente. Eu ri. A senhora é muito perspicaz, senhorita Fernby. Senhorita, ela corrigiu. Eu nunca fui casada. E, por favor, me chame de Doris. Só se me chamar de Ezra, sugeri. Quanto à sua pergunta, confesso que só queria conhecer a pessoa que conseguiu otimizar nossa parceria de forma tão inteligente. Bajulação não combina com você, Ezra, ela sorriu. Mas eu aceito o elogio. Conversamos por mais 2 horas, esquecendo a parte comercial da reunião. Doris me contou que trabalhou como contador a vida toda, tendo começado sua carreira na era da papelada. Ela adorava ópera, viajar e romances policiais, e morava sozinha em um pequeno apartamento com um gato chamado Chopin. Por que você nunca se casou? Perguntei. Se não acha que a pergunta é indelicada. Não vou, ela olhou pensativa pela janela. Eu simplesmente nunca conheci alguém com quem quisesse passar o resto da minha vida. Me apaixonei algumas vezes, mas não deu certo. E depois o trabalho, a carreira. Você sabe como é. Eu sei, assenti. Tive sorte de ter a Agatha. Ficamos juntos por 47 anos. Há quanto tempo ela foi embora? Há 6 anos. Câncer? Doris tocou meu braço com compaixão. Desculpe. Deve ter sido difícil. É, respondi baixinho. Mas ela me ensinou a valorizar cada dia, a viver a vida ao máximo enquanto eu podia. Uma mulher sábia, sorriu Doris. Quem me dera tê-la conhecido. Vocês teriam sido amigas, respondi, confiante. Vocês têm muito em comum. Depois daquele almoço, começamos a nos encontrar regularmente. Primeiro sob o pretexto de discutir negócios, depois apenas por diversão. Íamos à ópera, a museus, simplesmente passeávamos no parque. Doris era inteligente, culta e tinha um senso de humor sutil. Ao lado dela, eu não me sentia um velho viúvo, mas apenas um homem desfrutando da companhia de uma mulher interessante. Um dia, convidei-a para jantar em minha casa. Ela passou um bom tempo andando pelos cômodos, olhando pinturas, livros, fotografias. Você tem uma casa linda, Ezra, disse ela. Ela tem um toque de história, de personalidade. Obrigada, fiquei emocionada com suas palavras. Agatha e eu passamos anos projetando este lugar. Cada coisa aqui tem uma história. Dá para sentir, ela assentiu. Uma casa habitada, não apenas habitada. Durante o jantar, contei a ela sobre o conflito com meu filho e minha nora, o tapa, minha decisão de mudar meu testamento. Não sei por que decidi compartilhar. Talvez eu só precisasse de compreensão. Doris ouviu atentamente, sem interromper. Bem, disse ela quando terminei, parece que você tomou uma decisão difícil, mas acertada. Às vezes, é preciso deixar para trás pessoas que não te valorizam, mesmo que seja da família. Você não acha que estou sendo cruel? Perguntei. Afinal, Thaddeus é meu único filho. Cruel? Ela balançou a cabeça. Não, Ezra. Crueldade é socar um velho na cara. Crueldade é rir da humilhação do seu próprio pai. Você só está se protegendo e protegendo o seu legado de pessoas que não merecem. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma. Pela primeira vez, alguém apoiou totalmente minha decisão, sem reservas ou dúvidas.
Obrigada, Doris, eu disse baixinho. Você não tem ideia do quanto sua compreensão significa para mim. Ela sorriu e apertou minha mão de leve. De nada. Ela ficou na minha casa naquela noite. Conversamos até altas horas da noite e depois adormecemos nas cadeiras perto da lareira como velhas amigas. De manhã, preparei o café da manhã e comemos panquecas na varanda, observando os pássaros no jardim. Parecia tão natural, tão fácil, como se nos conhecêssemos a vida toda. Enquanto isso, no trabalho, continuei a preparar Willow para sua futura função. Passamos muito tempo juntos, discutindo questões estratégicas e nos reunindo com clientes importantes. Eu apresentava pessoas importantes do setor, levando a círculos onde eu só havia aparecido antes. Gradualmente, a empresa começou a notar essas mudanças. Havia rumores de que eu estava preparando Willow para ser minha sucessora. Thaddeus tinha ouvido falar disso. É claro que ele ainda estava listado como vice-presidente, mas estava efetivamente afastado das decisões importantes. Quando cheguei ao escritório certa manhã, a recepcionista me disse que Thaddeus estava me esperando na recepção. Ele está aqui há 2 horas, acrescentou ela num sussurro. Disse que não sairia sem falar com você. Suspirei. Era inevitável que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Tudo bem, mande-o entrar. Thaddeus parecia magro e sem sono. Seu terno, normalmente maculado, estava amassado, e ele tinha um corte de navalha na bochecha. Pai, ele começou sem rodeios, o que está acontecendo? Por que você está me evitando? Por que não atende o celular? Por que está colocando a Willow para cuidar de tarefas que eu deveria estar fazendo? Olhei para ele calmamente. Você mesmo sabe as respostas para todas essas perguntas, Thaddeus. Por causa daquela outra noite, ele passou a mão nervosamente pelos cabelos. Pai, foi um erro. A Otávia não anda sendo ela mesma ultimamente. Trabalho, problemas, estresse. Ela não queria te machucar. Ela me deu um tapa, eu disse secamente. E você riu. Eu não ri, ele exclamou. Fiquei chocado. Foi um riso nervoso, se é que você viu alguma coisa. Já vi o suficiente, respondi. E não é só o tapa. É a maneira como vocês dois me tratam minha casa, tratam o trabalho da minha vida. Vocês estão esperando que eu morra para que possam herdar. Thaddeus empalideceu. O que você quer dizer com isso? Mudei meu testamento, respondi calmamente. Nem você nem Otávia ficarão com a empresa ou a casa. O quê? Ele se levantou de um salto. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único herdeiro. Sim, eu posso, continuei imperturbável. E já deixei. Para quem? Sua voz tremeu de raiva. Para quem você deixou tudo? Para aquela bajuladora da Willow? Eu não disse nada, mas minha expressão deve ter revelado a resposta. Willow? Thaddeus riu, incrédulo. Você deixou tudo para Willow? Para uma pessoa que não tem nada a ver com você, que só trabalha para você por um salário? Para um homem que me respeita e aprecia o que criei, retruquei. Um homem que não está esperando que eu morra para vender tudo o que construí. Thaddeus desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Papai, você não entende. Nós nunca quisemos te machucar. Estávamos pensando no futuro. Seu futuro, esclareci. Não o meu. Não o futuro da empresa ou dos funcionários. Ele me olhou com uma expressão de desespero. É a Otávia, disse baixinho. Ela está me pressionando. Sempre falando de dinheiro, da casa, do que poderíamos fazer com a sua herança. Eu só queria que ela fosse feliz. Então, você deixou que ela me insultasse? Planejasse minha morte pelas minhas costas? Eu não sabia que ela chegaria tão longe, ele balançou a cabeça. Acredite, fiquei tão chocado quanto você. Suspirei. Talvez ele estivesse mesmo tentando consertar as coisas à sua maneira, mas era tarde demais. Thaddeus, disse eu com mais delicadeza, eu não te tirei completamente do testamento. Você receberá uma certa quantia em dinheiro, mas a empresa e a casa ficarão com Willow. Essa é a minha decisão final.
Depois que conversamos, foi como se Tadeusz e Otávia tivessem decidido me levar à força. Ligavam várias vezes ao dia, vinham sem avisar, mandavam flores e presentes. Otávia chegou a enviar uma carta de desculpas, formal, fria, obviamente escrita por insistência de Tadeusz. Não retornei as ligações, não as recebi em casa, devolvi os presentes. Rasguei a carta de Otávia antes de terminá-la. Eles já haviam feito sua escolha há muito tempo e, agora, ao saberem do Novo Testamento, estavam se esforçando ao máximo para recuperar a herança perdida, mas era tarde demais. Um dia, me pegaram do lado de fora do meu escritório. Eu estava saindo depois de um dia de trabalho e, de repente, os vi parados ao lado do meu carro. Otávia estava vestida modestamente, sem sua maquiagem provocante de sempre. Tadeusz segurava algum tipo de pacote. Pai, ele começou, dando um passo à frente, a gente só quer conversar. 5 minutos, nada mais. Suspirei. Era inevitável que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. 5 minutos, concordei. Aqui no estacionamento. Sr. Harding, Otávia se adiantou, quero me desculpar pessoalmente pelo meu comportamento. Foi imperdoável. Eu estava fora de mim por causa do estresse, dos problemas, mas isso não é desculpa. Fiz uma coisa terrível e me arrependo profundamente. Sua voz soou sincera, mas seus olhos permaneceram frios, calculistas. Não consegui ver nenhum remorso real neles, apenas medo de perder o dinheiro. Trouxemos um presente para você, Tadeusz estendeu um pacote. É um álbum de fotos de família. Encontrei muitas fotos antigas suas, mãe, e minhas quando criança. Achei que você pudesse gostar. Não aceitei. Tadeusz, Otávia, disse calmamente, agradeço a visita de vocês, mas minha decisão não mudará. Nem desculpas nem presentes recuperarão minha confiança. Mas nós somos uma família, exclamou Tadeusz. Isso não significa nada? Família não é só sangue, respondi com as palavras de Winston. Família é respeito, apoio, amor, e eu não vejo nada disso no seu relacionamento comigo. Já se passaram 6 meses desde que alterei meu testamento. 6 meses de uma nova vida, sem espaço para as velhas frustrações e ressentimentos. Eu estava totalmente imersa no meu trabalho com Willow, preparando-o para seu futuro papel como proprietário da empresa, e no meu relacionamento com Doris, que se aprofundava e se tornava mais significativo a cada dia. Doris costumava ficar comigo, e às vezes eu dormia em seu apartamento modesto, mas aconchegante. Íamos ao teatro, a shows, a restaurantes. Viajávamos nos fins de semana para cidades vizinhas, descobrindo pequenos museus e galerias que não aparecem nos guias turísticos. Eu me sentia mais jovem e feliz do que em todos os anos desde a morte de Agatha. Tadeusz e Otávia nunca desistiram de tentar reconquistar meu afeto. Ligavam com frequência, mandavam presentes, tentavam marcar encontros casuais, mas eu permanecia inflexível. A ferida que eles causaram era profunda demais para ser curada com desculpas e presentes. Meu aniversário de 80 anos estava se aproximando. Eu nunca tinha pensado muito nisso, mas Doris insistiu em comemorá-lo como deve ser. 80 anos não é só um aniversário, Ezra, disse ela. É um marco. Nem todo mundo consegue viver até essa idade com saúde e bom senso. Concordei com uma pequena recepção, mas com uma condição: queria aproveitar a ocasião para oficializar minha decisão sobre a herança. Chega de segredo e mistério. Que todos soubessem quem ficaria com a Harding Industries e minha casa. Tem certeza? Perguntou Doris quando compartilhei esse plano com ela. Isso pode estragar a festa. Pelo contrário, respondi, me libertará dos últimos grilhões do passado. Quero começar minha 9ª década sem o fardo das palavras não ditas. Ela assentiu, compreensiva. Nesse caso, você precisa planejar tudo para que ninguém possa estragar o seu dia, incluindo Tadeusz e Otávia. Elaboramos um plano detalhado. A recepção seria realizada na minha casa no sábado, do almoço até o final da tarde. Haveria poucos convidados, apenas meus amigos mais próximos, colegas de trabalho, Willow e sua esposa e, claro, Tadeusz e sua família. Depois do jantar, quando todos estivessem de bom humor, planejei fazer um anúncio. Liguei para Tadeusz uma semana antes do evento. Oi, filho, eu disse quando ele atendeu. Vou dar uma recepção no próximo sábado em homenagem ao meu aniversário de 80 anos.
Adoraria ver você, Otávia e as crianças. Houve silêncio do outro lado da linha. Aparentemente, minha ligação o pegou de surpresa. Ele costumava ser quem iniciava a comunicação nos últimos meses. Claro, pai, ele finalmente respondeu. Nós com certeza iremos. Precisa de alguma coisa? Só alegria, eu disse. Todo o resto já está organizado. No dia da recepção, o tempo estava lindo, quente, ensolarado e com uma brisa suave. Era como se a própria natureza tivesse decidido me dar um presente. Doris chegou cedo para ajudar nos preparativos finais. Ela usava um elegante vestido azul marinho que realçava sua silhueta esbelta e um colar de pérolas simples. Achei que ela estava majestosa, como uma rainha, confiante em sua posição e sem necessidade de luxo ostensivo. Os convidados começaram a chegar por volta do meio-dia, Winston e suas filhas, meus velhos amigos do mundo dos negócios, alguns funcionários importantes da empresa. Vilo e sua esposa, Marta, estavam entre os primeiros a chegar, trazendo um enorme buquê dos meus lírios brancos favoritos. Thaddeus, Otávia e os gêmeos chegaram exatamente na hora marcada. Estavam vestidos com elegância, claramente se preparando para impressionar. Otávia segurava uma caixinha embrulhada em papel prateado. Feliz aniversário, pai, Thaddeus me abraçou, mas o abraço foi frio e formal. Obrigada por nos convidar, Ezra, sorriu Otávia. Estamos tão felizes por estar aqui neste dia especial. Percebi que seu olhar se voltou para Doris, que estava parada ao meu lado. Algo semelhante a ciúme brilhou nos olhos da minha nora. Gostaria que a conhecesse, eu disse. Esta é Doris Fernby, minha. Hesitei por um momento, sem saber como apresentar nosso relacionamento, mas Doris veio me socorrer. Amiga íntima dele, ela estendeu a mão para Otávia. Prazer em conhecê-la. Otávia apertou sua mão com um sorriso forçado. Igualmente. O almoço foi tranquilo. A comida estava excelente. Eu havia contratado o melhor chefe da cidade. O vinho fluía, brindes e felicitações eram feitos. Até Thaddeus pareceu se acalmar e começou a se comunicar com mais naturalidade. Apenas Otávia permaneceu tensa, lançando olhares cautelosos para Doris e Vilo. Depois da sobremesa, levantei-me, chamando a atenção dos convidados. Meus amigos, comecei, obrigada por compartilharem este dia comigo. 80 anos é uma idade respeitável, uma idade em que você olha para trás e pensa não apenas no passado, mas também no futuro, no que deixará para trás. Um leve sussurro percorreu a sala. Todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Muitos de vocês sabem que, nos últimos 6 meses, venho preparando ativamente um sucessor para dirigir a Harding Industries, continuei. Alguém que dará continuidade ao meu trabalho e preservará os valores sobre os quais a empresa foi construída ao longo dos anos. Percebi que Thaddeus ficou tenso. Otávia pôs a mão em seu ombro, como se para impedi-lo de fazer qualquer movimento brusco. Mas hoje, quero ir mais longe. Quero anunciar oficialmente minha decisão sobre a herança. E para que não haja mal-entendidos, trouxe uma cópia do meu testamento. Tirei um envelope do bolso do paletó e o coloquei sobre a mesa à minha frente. De acordo com este documento, autenticado há 6 meses, após a minha morte, a Harding Industries, esta casa e todos os seus bens passam para... Fiz uma pausa, olhando diretamente para Thaddeus. Ele me olhou com uma expressão que era uma mistura de esperança e medo. Vilo Nidringali. Houve silêncio absoluto na sala. Todos os olhares se voltaram para Vilo, que estava paralisada de choque. Sua esposa, Marta, cobriu a boca com a mão. O quê? Thaddeus quebrou o silêncio. Sua voz soou tensa. Tá brincando, pai? Não, Thaddeus. Estou falando sério, eu disse calmamente. Vilo assumirá o controle acionário da empresa e desta casa com a condição de que ele garanta que eu viva confortavelmente pelo resto da minha vida. Mas eu sou seu filho. Thaddeus se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Seu único filho. Seu sangue. Sim, você é meu filho, concordei. E é por isso que você receberá $50.000 e uma mesada de $3.000. É o suficiente para viver, mas não o suficiente para destruir o que passei a vida construindo. Você não pode fazer isso, gritou Otávia, pulando ao lado do marido. É contra a lei. É perfeitamente legal,
Continuei calma. Estou sã, como todos aqui podem atestar. Tenho todo o direito de dispor dos meus bens como bem entender. Mas por quê? Thaddeus me olhou com genuína incompreensão. Por que Vilo? Por que não eu? Suspirei. Era hora de ser totalmente honesto. Porque Vilo respeita o que eu construí. Ele entende o valor da empresa, não apenas em dólares, mas nas pessoas que trabalham lá, na reputação que conquistamos ao longo de décadas. Ele não venderá ativos na primeira oportunidade. Não demitirá funcionários por ganhos de curto prazo. Não transformaria minha casa em uma mera modinha. Eu teria feito tudo isso? Perguntou Thaddeus, amargamente. Foi você quem falou em vender a empresa, lembrei-o, sobre mudanças estratégicas que realmente significariam o fim da empresa. Você e Otávia já tinham planejado como reformariam a casa antes de eu morrer. Foi só uma ideia, exclamou Otávia. Jamais faríamos nada sem o seu consentimento. Deixe-me lembrá-lo, minha voz ficou mais áspera. Você me deu um tapa quando discordei dos seus planos. E meu filho riu. Isso foi há 6 meses, e nada mudou desde então. Você ainda me vê apenas como uma bolsa, uma fonte de herança. Thaddeus desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. O que posso fazer? Perguntou ele, surdo. O que posso fazer para mudar sua opinião? Nada, respondi com firmeza. A decisão foi tomada. Os papéis estão assinados. Vilo será minha herdeira. Virei-me para Vilo, que ainda estava sentada, atordoada com a notícia. Se concordar em aceitar esta herança, é claro. Vilo levantou-se lentamente. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam de determinação. Sr. Harding. Ezra, não sei o que dizer. É uma grande honra e uma responsabilidade ainda maior. Sim, farei o meu melhor para honrar a sua confiança. Eu sei, sorri. Foi por isso que escolhi você. Isso é um absurdo, Otávia não conseguiu conter a raiva. Somos sua família, e você está dando tudo para um estranho. Vilo não é um estranho, argumentei. Ele faz parte da Harding Industries há 20 anos e nunca me deu motivos para questionar sua lealdade à empresa e seus valores. Valores, valores, interrompeu Otávia. Você só se importa com a sua preciosa companhia. E nós? E os seus netos? Olhei para Ethan e Iris, que estavam sentados boquiabertos, assistindo ao drama se desenrolar. Meus netos terão uma boa educação, eu disse. Já criei um fundo fiduciário em nome deles. O dinheiro estará disponível quando eles completarem 25 anos e apenas para educação ou para abrir o próprio negócio. Não para carros novos ou roupas de grife. Você não tem o direito de decidir como criamos nossos filhos, exclamou Otávia. Eu não, concordei. Mas tenho todo o direito de decidir como usar meu dinheiro. E decidi não deixar você estragar seus filhos ensinando-os sobre dinheiro fácil. Thaddeus levantou-se de repente, pegou seu casaco e seguiu em direção à saída. Vamos, Otávia, disse ele baixinho. Não há mais nada para fazermos aqui. Otávio seguiu, empurrando as crianças para a frente. Na porta, ela se virou. Você vai se arrepender disso, Ezra, sua voz tremeu de raiva. Quando estiver sozinho, cercado de estranhos, vai se lembrar de que virou as costas para sua própria família. Não estou sozinha, disse calmamente, olhando para Doris. E essas pessoas não são estranhas para mim. Elas se tornaram minha verdadeira família, aquela que se baseia no respeito e no amor, não na expectativa de herança. Otávia bateu a porta com tanta força que o vidro tremeu. Houve um silêncio constrangedor no salão depois que eles saíram. Os convidados se entreolharam, sem saber como reagir ao que havia acontecido. Peço desculpas pela cena, disse eu, levantando-me. Vamos continuar nossa comemoração. Afinal, não é todo dia que uma pessoa faz 80 anos. Aos poucos, o clima foi se acalmando. A música começou a tocar e as conversas recomeçaram. Vilo veio até mim, ainda com uma expressão chocada. Ezra, preciso te dizer que eu nunca imaginei isso. É muita generosidade. Você merece, Vilo, coloquei a mão em seu ombro. E eu sei que você não vai me decepcionar. Nunca, disse ele, sério. Preservarei e aprimorarei o que você criou.
Você tem a minha palavra. A noite continuou, mas eu me sentia estranhamente vazio. O confronto com meu filho havia me esgotado mais do que eu esperava. Doris percebeu isso e sugeriu baixinho: por que você não descansa um pouco? Vou ficar de olho nos convidados. Assenti, agradecida, e me retirei para o escritório. Sentada na minha cadeira favorita, pensei no que tinha acontecido. Foi doloroso ver a reação de Thaddeus, mas não questionei minha decisão. Às vezes, é preciso ser cruel para ser justo. Meia hora depois, bateram discretamente na porta. Era a Doris. Como vai? Perguntou ela, ansiosa. Estou bem, respondi. Só precisava organizar meus pensamentos. Ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Você fez a coisa certa, Ezra. Mas não foi fácil, eu sei. Apertei a mão dela. Obrigada por estar aqui por mim. Ficamos sentados assim por um tempo, apenas apreciando o silêncio e a presença um do outro. Então, de repente, Doris disse: fazia tempo que eu queria te sugerir uma coisa, mas estava hesitante. Talvez agora seja a hora certa. Estou ouvindo, sorri. Vamos viajar, ela disparou. Não para um fim de semana numa cidade vizinha, mas para valer. Itália, França, Grécia, todos aqueles lugares de que falamos. Você merece, Ezra. Nós dois merecemos. Olhei para ela, sentindo um calorzinho na barriga. Aquela mulher, que tinha entrado na minha vida tão tarde, me entendia melhor do que ninguém. Você está falando sério? Perguntei. E o trabalho? Que se dane o trabalho, ela riu. Posso me aposentar a qualquer momento, e você pode deixar a empresa para ouvi-lo. Ele está pronto. Não é para isso que você o vem treinando? Ela tinha razão. Vilo estava pronta para assumir as indústrias Arden. E eu estava pronta para começar um novo capítulo da minha vida, um capítulo livre de velhas mágoas e decepções. Sabe, eu disse lentamente, essa é a melhor ideia que ouvi em muito tempo. Vamos em frente. Vamos ver o mundo enquanto ainda podemos. Os olhos de Doris brilharam de alegria. Sério? Você não está brincando? Estou falando sério, beijei a mão dela. Por onde começamos? Itália? França? Itália, ela respondeu sem hesitar. Roma, Florença, Veneza, depois França, Paris, Provença, depois Grécia, Atenas, Santorini. Ouvi a lista de cidades e países que ela me apresentou e senti o passado se esvaindo a cada nome, dando lugar ao futuro. Um futuro que viverei com uma mulher que me entende e me valoriza por quem eu sou. Voltamos para perto dos convidados, de mãos dadas. A festa estava a todo vapor. Vilo e Marta dançavam ao som de uma música lenta. Winston contava piadas para uma plateia atenta. Minha equipe conversava entre si, relaxada e feliz. Ninguém mencionou a cena desagradável com Thaddeus e Otávia. Ninguém falou sobre o testamento ou a herança. Apenas aproveitamos o momento, um momento cheio de vida e possibilidades. Quando o último hóspede foi embora, Doris e eu nos sentamos na varanda, olhando para o céu estrelado. Sabe, eu disse, Agatha me disse antes de morrer, não fique triste quando eu partir. Viva a vida ao máximo. Acho que só agora entendi de verdade o que ela queria dizer. Ela era uma mulher inteligente, sorriu Doris. Queria ter tido a chance de conhecê-la. Ela teria aprovado você, eu disse, confiante. Vocês dois sabem o valor da vida e não têm medo de aproveitá-la. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando o silêncio no ar fresco da noite. Então, disse Doris finalmente, quando partimos para nossa viagem? Assim que tivermos nossos vistos e passagens reservados, eu disse. Acho que podemos começar em um mês. Ótimo, ela apoiou a cabeça no meu ombro. Vou ter tempo para organizar minhas coisas e me preparar. Abracei-a, sentindo uma paz estranha. Havia um futuro pela frente, cheio de novas descobertas e experiências, um futuro que eu passaria com alguém que me visse não como uma carteira, mas como uma pessoa. E valeu a pena todas as decisões difíceis que tive que tomar.